Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente tá com mais uma entrevista muito maneira, que é quem topou fazer essa entrevista com a gente hoje foi o Júlio Alto. Obrigado por vir, Júlio. Valeu por topar essa entrevista online aí. Bom, a gente está nessa pegada online, né? E aí, por um lado, a gente perde um pouco da chegar junto, né, e trocar ideia com a pessoa assim fisicamente, é maneiro pra caramba, mas por outro a gente tem acesso, né? O Júlio, por exemplo, não está no Brasil e não mora no Brasil já há um tempo, então a gente tem esse tipo de acesso que também é muito legal. Mas eu não vou falar muito do Júlio, que eu vou deixar ele falar, lógico, sobre quem é ele, né, o que ele faz profissionalmente, um pouquinho da carreira. E aí, Júlio, o que você conta pra gente? Beleza. Cara, obrigado pelo convite. Faz um tempão que eu não falo com você, então bacana demais a gente trocar essa ideia aí. Bom, meu nome é Júlio Alto, eu nasci e morei muito tempo em Maceió, Uhum. até eu ir fazer faculdade, aí eu fiz a faculdade em Recife, na UFPE. Já em Maceió, na época do colégio, eu meio que curtia um pouco esse negócio de hacking e tal, já estava meio nerdzinho do computador, foi como surgiu, né, aquela faísca, mas foi lá em Recife que realmente o negócio ficou mais sério, que eu conheci uma galera legal e minha educação, né, também com o lance da faculdade, pô, me botou muito para frente, assim, começou a me ensinar umas coisas úteis de verdade. E também foi nessa época que eu comecei a meio que fazer umas palestras, tentar fazer pesquisa e tal. E aí fiz minha primeira palestra na H2HC em 2006. Nossa, E muito tempo. é, sou Legal, velho. meio um pouco dinossauro Old school a desse rolê. parada, né? Sim. É, e, e foi aí que eu fiz, sei lá, boa parte das minhas é, principais conexões, assim, eu acho, na indústria, na comunidade, sabe? Entrei num projeto open source, que acho que a gente vai falar um pouquinho hoje da Uhum. época. E foi bem o comecinho dessa minha carreira, e principalmente no lance de engenharia reversa, assim, acho que foi o que começou será que eu consegui um certo destaque e tal. Ah, e aí pronto, aí depois que eu acabei a faculdade, pô, viajei bastante, dei uma rodada por aí, trabalhei fora, trabalhei de volta do Brasil, morei em São Paulo, enfim, saí mudando muito de área também, assim mesmo, sabe, de Uhum. expertise e tal. E, bom, fazendo fast forward para agora, 2020, eu já estou aqui em Nova York, me mudei para cá faz um tempinho. Nos Estados Unidos eu já estou há mais de 5 anos, mas em Nova Uhum. York é um ano e meio, mais ou menos. Trabalho numa empresa daqui da, da indústria financeira e tal. E hoje eu acho que o título oficial é arquiteto de segurança de software, uma coisa assim, mas basicamente significa que eu dou pitaco aí na segurança do código dos outros. Entendi. Título oficial, muito bom. Nem lembra, né? Não, não, já não faz muita diferença, não. É sempre um arquiteto de alguma coisa, analista ou engenheiro, né? Então Sim. nunca explica muito bem o que você faz no final das contas, porque sei lá, acho que pelo menos para mim acaba sendo um negócio meio especializado. Sempre me pegam para Com fazer alguma coisa um certeza. pouco mais, né? Então dizer que é Uhum. engenheiro meio que Também não. É. não Eu fala sempre tenho muito. essa dificuldade quando vou preencher coisa de governo, assim, oficial, né? Sei lá, da profissão. Aí o mais próximo que tem é analista de software, analista de sistemas. Fala, beleza, analista de sistemas. Eu Mas passo quando a que vai mesma ter, coisa. né? É É, isso aí. é o jeito, né? É. Que legal. Bom, vamos saber. Agora, então, já falando desse assunto, né? Eu acho que um dos materiais mais antigos sobre engenharia reversa na comunidade de segurança, porque eu lembro que nessa época, anos 2000, assim, e até antes, eu lembro de ter umas comunidades de engenharia reversa, mas galera que fazia isso, mas tinha uma pegada em, sei lá, em software, assim. Eu não sei por que não tinha muita conexão com segurança.
Então tinha a galera que estava, né, estudando software, proteções de software e tudo, e a galera do hacking era meio que outra galera. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso em segurança foi com a sua palestra. Eu não assisti, mas eu vi os slides depois e tal, porque não tinha grana, né, para ir para H2HC, eu morava no Rio. Mas eu lembro de eu te conheci lá na H2HC em 2010, se não me engano, onde a gente trocou uma ideia sobre isso. E aí eu queria saber mais dessa praia aí. Você começou com engenharia reversa em, sei lá, em Windows, Linux ou algum outro sistema? Como é que foi isso? É uma boa pergunta. Acho que o jeito como eu desenvolvi essa coisa de engenharia de software foi tão natural que um dia assim eu acordei e pensei, pô, estou fazendo engenharia reversa, sabe? Não foi algo planejado, não foi algo que eu fui atrás por muito tempo, pelo menos não foi algo que eu fui atrás como uma ciência em si, mas começou com esse projeto que eu participei chamado Heresia, que era um projeto open source e tal, que era no Linux, né, e nas plataformas Unix e tal, que é um negócio até meio assim, que não tem muito a ver com engenharia reversa, né? Enfim, a primeira coisa que você pensa são as Código plataformas aberto, fechadas, né? Não Windows. sei o quê. Pois é. Sim. Mas assim, só mostra como realmente eu não estava pensando muito sobre o problema de engenharia reversa até então. Entrei para ajudar no código mesmo e tal, e entrei Meio que porque como programador, assim, Júlio? Você entrou mais isso, na... Tá. isso. E, e entrei porque eu sei que as pessoas que estavam envolvidas tinham muito conhecimento de segurança também, então queria estar meio que Junto ali. naquela vibe ali. Mas programando aquele negócio, você começa a precisar, enfim, testar, né, e entender o que aquilo ali está fazendo, qual o problema que aquilo ali está resolvendo. E era um framework para mexer com ELF, sabe? Então, era naturalmente com arquivos binários. Então, comecei a abrir um monte de coisa para testar as funções do framework. Eu já conhecia um pouco de Assembly, porque eu tinha programado em Assembly, por questão de faculdade, sabe? Coisa assim. Então, comecei a ler Assembly, comecei a usar o software, sabe? Comecei a fazer umas anotações e sabe, tentando pensar maneiras de melhor analisar aquilo ali, o código binário e tal. E aí, quando eu dei por mim, sabe, eu percebi que eu estava fazendo engenharia reversa, entendeu? Que eu estava, enfim, tentando ler, tentando entender o que era aquilo ali. Mas você tem razão, assim, até então eram meio que umas comunidades um pouco separadas. A Sim. galera de engenharia reversa que assim, se ouvia muito falar era essa galera que da pirataria e tal, né, de fazer crack, de fazer keygen, esse tipo Sim. de pessoa assim. Mas durante essa experiência com esse projeto, eu descobri como a engenharia reversa podia ajudar em tentar identificar vulnerabilidades, né? Que era algo mais próximo do que eu queria, sabe? Eu Sim. já estava trabalhando com software, já estava estudando bastante segurança de software, negócio de buffer overflow e tal, esse tipo de coisa. E todo mundo na época estava, bom, fazendo aí um backtrack um pouquinho. Não estava muito desenvolvido ainda na época essa cena de fuzzing, por exemplo, sabe? Estava um Certo. negócio bem rudimentar. Então, a maior parte dos bugs e vulnerabilidades que eram encontrados eram bem manuais. Então, era o pessoal ou lendo o código, sabe? Código aberto, ou tentando manualmente algumas coisas, sabe? Mexer com API e tal. Então, essa parte de analisar o código de um binário para achar vulnerabilidades era algo que acho que precisava ser melhor desenvolvido na época e foi Sim. meio que a motivação para entrar nisso aí. Que legal. E aí na época, bom, Heresia Project, como você falou, né, um framework para análise de ELF. Eu lembro que ele cresceu, né? O projeto começou a ter muita gente de olho e tal, até porque a gente tinha ferramentas para fazer
análises de binário Windows que eram, né, bem completas assim para a época, Uhum. mas em sistema Unix, né, coisa para Elf assim, não tinha praticamente nada, né? O Heresia, se eu não me engano, tinha inclusive debugger junto, né? Ou era? Tinha, tinha. Né? Então seria mais ou Ah, menos o que é o Red Air 2 hoje, mais ou menos isso? acho que é, acho que é. Eu Uhum. nunca entrei muito a fundo no Radar, Uhum. sabe assim, mexi muito pouco. Mas me parece que, de certa forma, continuou o que o Heresia começou, sabe, em termos de Que legal. funcionalidades e assim, adicionou muito mais. Sim. E o Heresia, eu lembro que teve uma hora que ele teve um, um break, assim, né? Tipo, acabou, assim, o projeto parou. Né? E aí a gente ficou assim, caramba, né? Cadê o... demorou para surgir alguma outra coisa é, É, similar, assim, né? Até hoje ainda é um pouco, né? GDB, você fica aquela coisa e tal. é, Ainda dá umas engasgadas, assim, né? é, é. Isso foi... Foi. Ah, Não, é só dizer, foi. É, sei lá, foi uma pena, né? Porque o que acontece foi que o líder do projeto na época, que era assim, um grande mentor e grande cérebro por trás da maior parte das coisas que a gente fez no Heresia, ele, na época, sei lá, ele arrumou um emprego numa grande empresa e tal, e ficou sem tempo para se dedicar, sabe? uhum. E, assim, o negócio simplesmente não tinha contribuidores o suficiente para manter desenvolvendo no mesmo nível, sabe? Então meio que parou, mas é engraçado porque está há muito tempo parado até, mas até hoje de vez em quando aparece alguém, abre uma issue no GitHub, sabe? Eu faz uma pergunta Que assim, louco, é é mesmo. engraçado, é engraçado. Demorou. Vou deixar o link então pra galera acessar, baixar, pra abrir É, isso, sei lá, né? é, Bom, você tá no GitHub, dá pra, né, de repente, forcar e continuar, fazer alguma coisa. pois é, pois é. É tempo. Show. E aí, nessa linha de engenharia reversa, então, hoje, assim, o que você acha que mudou, assim? Como é que você está usando? Por exemplo, as ferramentas que você usa hoje, imagino que não sejam as mesmas daquela época, né? Você acha que está, sei lá, mais fácil, mais difícil? E eu queria saber, assim, tenho uma curiosidade, né, de saber quais são as ferramentas que você mais usa no dia a dia para fazer engenharia reversa. Eu sei que isso talvez dependa da plataforma, Uhum. mas, sei lá, né, número um, número dois, as ferramentas que você mais curte aí, porque de repente a gente não conhece e quer conhecer. Tá. Cara, assim, uh, eu acho que está mais fácil. Eu acho que tem uma riqueza muito maior de ferramentas, de técnicas de informação, sabe? É incomparável assim com o que existia quando eu comecei, sabe? Uhum, Ah, uma coisa que eu acho que não foi resolvida e que, sei lá, acho que estava meio que parte do espírito do Heresia era tentar concentrar essas coisas em meio que um framework, uma coisa só, sabe? uhum, Eu, eu tenho a impressão que isso ainda não foi resolvido, que todo mundo que trabalha com engenharia reversa ainda tem uma caixa de ferramentas, sabe, com 5, uhum, 10 ferramentas diferentes para tentar fazer o que consegue fazer. Mas, tendo dito isso, com certeza as coisas melhoraram bastante. O WIDA Pro ainda era, na época, assim, a principal ferramenta para quem queria fazer isso aí sério mesmo, na forma profissional, etc. Mas não tinha o Python scripting, por exemplo, uhum, no AIDA na época, sabe? Acho que eles tinham o IDC já, uhum, mas fora isso era só o SDK em C++, você tinha que fazer um HTML lá, enfim, não era algo muito conveniente. Hoje você tem uma interface de scripting muito mais legal, com bastante plugins, bastante scripts publicados por aí e tal. Acho que ainda falta colecionar essas coisas um pouco melhor, mas tem, sabe? Tem bastante coisa que quer lugar. Ah, então, já indo um pouco para as ferramentas, o AIDA é uma coisa que eu uso bastante, sabe? Não tem como correr, acho uma ferramenta fantástica. Mas há uns anos atrás eu conheci o Binary Ninja uhum. e, cara,
tem umas coisas muito, muito interessantes no Binary Ninja, principalmente na interface de scripting dele, né? Nem tanto pela GUI, nem nada, que eu, sinceramente, eu nem gosto tanto, mas a interface, a API do Binary Ninja, os diferentes níveis de representação de linguagem, sabe, de linguagem intermediária que eles têm, e a forma como você pode manipular aquilo ali é fantástico, assim, fantástico. Me deixou super empolgado e algumas vezes eu escrevi um pouco, uns pluginzinhos, uns scriptzinhos para o Binary Ninja. E uma outra coisa que eu curto, que tem a ver com as coisas que eu mexi nos últimos anos, é o lance de execução simbólica, sabe? E aí? Isso é Que legal. Queria que você pudesse explicar o que é pra gente. então, o lance da execução simbólica, deixa eu ver se eu consigo explicar assim só em palavras, mas é uma ideia de ir explorando o programa em todas as diferentes forks, branches que ele faz, né? Então, você tem um if else, né? Você abre 2 basic blocks, coisa assim. A execução simbólica, ela meio que vai executando paralelamente, e ela vai mantendo um registro, uma lista de quais são as condições que fizeram ela entrar por aquele caminho, entendeu? Então, e aí quando você sai explorando o programa e você acha um estado de execução que você está interessado por algum motivo, a execução simbólica consegue meio que voltar e analisar todas as condições que fizeram a execução chegar até lá. E aí ela usa um negócio chamado SMT, Solving, basicamente um solucionador de lógica, e ela consegue encontrar por exemplo, se essas condições estão condicionadas a input do usuário ou outras variáveis também, ela consegue achar uma solução concreta para aquilo ali, ou seja, um exemplo de estado, de input, do que seja, que estava naquelas condições, que consegue levar aquele estado lá. Então, um exemplo básico, assim, que eu acho que é como todo mundo que conhece execução simbólica entra, em coisa de CTF, que tem, assim, tipo, como achar uma flag, coisa assim, sabe? Você precisa digitar uma senha, vai. E aí, se você acertou, ele printa sucesso. Se você não acertou, ele printa um erro e sai o programa, coisa assim, tá? Então, você pode dizer para a execução simbólica, a partir do momento que ele pega input, me acha um caminho que chega naquele bloco que printa sucesso. E aí a execução simbólica vai meio que fazer tudo isso daí para você e vai dizer, eu consigo chegar até lá se o input for isso aqui. Aí ele printa a string, sabe? Então, esse tipo de coisa tem uma série de utilizações interessantes, um pouco assim teóricas de certa forma no mundo real, mas para encontrar vulnerabilidades, para encontrar estados de erro num software, né? Enfim, estados instáveis na execução de um programa, esse tipo de coisa. Então, isso daí é muito bem explicado e muito bem testado em programas de exemplo, sabe? As coisas mais bobinhas, mas colocar isso à prova no mundo real, com programas no tamanho real, sabe? Com megas e megas de código, sabe? E tal. Sim. É complicado e é muito interessante. Imagino. É um desafio muito, muito interessante. E aí a ferramenta que eu mais curto, o framework nesse ramo, é o Anger, ANGR, do pessoal da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. E também está assim, no meu arsenal assim, das preferidas. É? Sim, eu já ouvi falar assim, mas eu acho que eu nunca olhei exatamente como só essas coisas, esses exemplos, o README, né? Pois é. E você já usa ele há muito tempo? Uso, cara. Eu acho que o Anger eu comecei a
acho que eu comecei a usar ele faz uns 4 anos agora, Que legal. mas tem assim uns 2 anos que ou pelo menos no mínimo 1 ano que eu entrei bem mais pesado nele, assim, ó, olhando os Você internos mesmo, então. Isso aqui. Você tem que, se eu não me engano, o Angular você tem sempre que. É tipo uma biblioteca e você já tem que, sei lá, usar Python, importar e sempre escrever código para Isso, fazer ele rodar, né? Não tem uma coisa isso, que você isso, submeta um isso. binário, não tem nada mágico, né? Não, Até não, porque não você tem tem. que dizer qual parte que você quer a recepção Isso, simbólica, né? exatamente, exatamente. Você tem que essa parte do script meio que configura ele um pouco, Uhum. assim, para você dizer onde você quer chegar e quais são as condições iniciais do seu programa e tal. Então, assim, não tem meio que uma solução genérica para fazer isso, né? Sim. Então, o script meio que é feito para você configurar isso daí. Boa. Muito bom. Cara, tenho mais umas perguntinhas. Vamos lá. Mas é o seguinte, é, você tem olhado assim, eu mesmo eu tenho bastante, não é exatamente dificuldade, mas eu percebo a diferença e dificuldade sim, muitas vezes, de reverter em Windows e reverter em Linux, no caso, né? Que são as plataformas que eu mais olho, assim. Uhum. Por conta das ferramentas serem bem diferentes e tudo, né? No Windows a gente tinha Oli DBG, agora tem o X64 DBG, que é muito bom e tal. Até o AIDA se dá super bem também com binários Windows. Ele também abre binários ELF, mas enfim, é sempre tem umas pegadas lá, né? Quando você vê uns binários de Windows, assim, qualquer programa resolve as funções todas, APIs, não sei o quê. Aí você abre um de Linux lá, só número, né? Aí você fica, porra. Assim, É, às vezes pega uma syscall ou outra, mas putz, é, nunca é igual, sabe? Você fica é, meio. verdade. é, Tem algum jeito que você resolva isso? Tem alguma coisa que você use assim para Linux que seja uma coisa mais. Ultimamente eu tenho usado o GDB com o Jeff, aí eu tento fazer um monte de coisa, mas e Uhum. aí? Ou você não tem entrado nessa de debugar mesmo na mão, assim, alguma coisa? Não, cara, às vezes eu entro sim. Às vezes, Uhum. hoje em dia é um pouco mais raro para mim, mas às vezes rola e já aconteceu recentemente. Estava até tentando lembrar aqui o que é que eu usei na época. E, cara, eu acho que não tem meio que uma solução, não, sabe? Eu acabo caindo para o AIDA Uhum. nesse tipo de ocasião, que eu acho que ainda é o que, sabe, que trata melhor, Sim. mesmo o ELF, os binários Linux e tal, mas falta mesmo um pouquinho mais de carinho, né? No, nos Sim. analisadores Linux para, sabe, adicionar umas heurísticas, adicionar umas bibliotecas para reconhecer, enfim, algumas DLLs, DLLs não, né? Alguns SO e tal. E o pessoal simplesmente não contribui com tanto afinco. Com tanto afinco, entendi. Não, beleza. É só pra saber. Falar assim, não, tem um jeito mágico, esse aqui paga. Fala, nossa, vai que, né? Tinha que tentar, né? Uma coisa que eu não mencionei nas ferramentas, porque eu realmente assim, não conheço, ponto. Mas eu já ouvi tanta coisa boa a respeito do Ghidra, cara. Uhum, Não sei se você chegou a usar e tal. Eu baixei quando foi lançado, eu abri tipo um binário, olhei assim a UI e nunca mais abri de novo. Mas simplesmente porque eu uhum. não tive tempo para investigar a fundo e tal. Mas de lá para cá eu tenho ouvido tanta coisa boa a respeito do Ghidra, tanta contribuição e tal que o pessoal fez, que, sei lá, fica a dica aí para quem quiser investigar um Sim, pouco, pode sim. ser uma boa alternativa. Tem muita gente olhando. Eu assisti uma palestra do Chris Eagle, que escreveu o livro do AIDA Pro, o Unofficial Guide, né? Uhum. Guia não oficial do AIDA. Ele fez um plugin para o Ghidra animal lá, então ele tá olhando lá também. Então, assim, como você falou, né? O fato de ser open source pesa muito, né? A comunidade cai em cima, assim, e o negócio está andando bem rápido. É, Pois a, é. a gente até fez o Leandro, que é da nossa equipe aqui, baixou, ficou usando, testou, estudou e tal, e montou um curso. Colocou no Mente Binária. A gente tem um curso de umas 9, 10 aulas
só de Ghidra com foco na ferramenta, assim. Ele tem uma API também bem forte, que acho que dá para fazer em Python, mas tem um core em Java. Enfim, é um negócio para olhar aí mesmo. Você Pô, tem razão. muito bom, muito bom. E aí, Júlio, assim, para fechar, eu queria saber de você, porque como eu te falei, acho que eu te falei no início, mas se não eu falo agora, né, quando eu lembro assim dessa época e tal, e eu penso em engenharia reversa, você é um dos nomes que me vem à cabeça muito forte por causa desse conteúdo lá atrás, né, já começando, gente, isso aqui é interessante, a gente precisa olhar essa fomentação desse assunto na comunidade. Então eu imagino que, nossa, você juntou muitos anos aí de experiência fazendo isso e mexendo com, né, agora você falou da execução simbólica, você está lá na frente com um monte de coisa rolando. O que você recomenda assim hoje? Talvez seja diferente do seu, né, de quando você começou, mas hoje para alguém começar a, para ficar bom em engenharia reversa, entendeu? Que você Aham. acha? Qual que você acha que deva ser o caminho? Não sei se livro, curso ou algum outro tipo de dica aí. Ah, cara, é, assim, eu vou dizer, o que funcionou para mim na época foi é, conhecer pessoas e Uhum. conhecer projetos que, enfim, que estavam dispostos a atuar na mesma área e tal. Então, o circuito de conferências e, sabe, o que eram grupos hackers na época, mas hoje você tem hackerspaces e tal, isso daí acho que foi essencial, sabe? Estar sempre trocando ideia com alguém, saber o que é que os outros estão estudando, sabe? Onde eles estão pegando as informações deles e tal, qual é o problema que eles estão tentando resolver. Uhum. Isso daí era o que, cara, fomentava a minha curiosidade e dava o combustível para o meu estudo desde aquela época. Ah, então eu continuo recomendando isso daí, sabe? Ir atrás da Legal. comunidade, ir atrás do pessoal que está fazendo, do pessoal que está estudando também. Ah, eu acho que você vai evoluir muito mais rápido do que ficar tentando estudar sozinho, tentar achar as referências sozinho. Ah, uma espécie de adição, eu acho que teve como referência, como fonte de conteúdo aí nesse meio tempo, é o YouTube, sabe? E assim, alguns anos atrás eu fiquei super impressionado com a qualidade de alguns YouTubers que tinha, sabe, às vezes passando horas mostrando como estava analisando alguma coisa, um binário ou em hardware, sabe, às vezes ou Uhum. procurando um bug, sabe, enfim, fazendo uma série de coisas diferentes e eu impressionado com a qualidade do conteúdo, sabe? Tem alguns que fazem isso muito bem, com uma maneira bem didática e tal. Então, é, é uma fonte super bacana que não tinha na época. Você teria que, cara, Verdade. voar para algum lugar e pagar um curso muito caro para ver um cara desse fazer na sua frente o que tem uns caras fazendo. Um nome que me vem à cabeça agora é o Live Overflow, que Uhum. tem um YouTube muito bacana, Sim. mas com certeza tem uma série de outros que eu não estou conseguindo lembrar. Sim. Legal, legal. É legal, realmente mudou bastante, né? Hoje em dia a gente tem YouTube, dá uma facilitada, bem visual, vídeo e tal, enfim. Pois é, pois é. Na minha época, assim, você ia ver algumas dessas coisas quando você fosse a uma conferência, você fosse um treinamento e tal. E entre um evento e outro, você tinha que achar a sua turma, assim, a sua patota e trocar ideia com eles. Ou online, ou fisicamente. Recife, no meu caso, tinha uma cena super forte, assim, muita gente super inteligente e com conhecimento muito bacana de segurança. Então, eu tava, tipo, todos os dias com esses caras e, sabe, batendo papo e, enfim, ah, era meio que rolava. Mas hoje você ainda tem essa outra dimensão também que você pode procurar conhecimento. Um adicional, mas o teu recado é que isso não substitui, né? Não, Você falou do YouTube como adicional, você recomenda que chega junto, fica junto e faz uma parada junto, vê onde é que cada é, um está estudando e tal, e cola. é, com certeza, Show. com Não, certeza. animal.
Perfeito, cara. Acho que fechamos então. Valeu, Obrigado velho. Valeu. por esse compartilhar de toda essa experiência aí. Obrigado por também contar um pouco da tua história. E acho que a galera vai curtir muito as dicas que rolaram aí. Cara, imagina, espero que sim, espero que sim. É um prazer para mim fazer isso daí. E espero que ainda role fazer aquela palestra lá no MBConf. Sem Se dúvida. rolar, depois eu tenho que retomar isso daí. Estava até pensando em falar sobre execução simbólica lá. Perfeito. Então, Já temos. então se rolar, vou ficar duas vezes mais satisfeito de contribuir. Caramba, que legal. Obrigado, obrigado mesmo. Bom, fechando aqui então, galera, se curtiu aí, né, avisa a gente, né? Tem um botão para isso. E se tiver dúvidas também, né, quiser comentar aí, a gente chama depois o Júlio e fala, ó, rolou uma dúvida lá, um comentário lá e tal. Se inscreve para ficar ligado, até para quando você saber quando o Júlio vier falar de execução simbólica na MBConf, que vai ser aqui, né, no canal. E compartilha isso com a galera, compartilha com essa recomendação dele no final aí, foi fantástica. Aproveitem esse conhecimento, beleza? Um abraço então para vocês. Valeu de novo, Júlio. Abração, cara. Até a próxima aí. Tchau. Abraço, velho.